Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. O jejum é uma abstenção voluntária e deliberada de alimentos, com o objetivo de se dedicar à oração. De um modo geral, no jejum, nos abstemos apenas dos alimentos sólidos, mas em algumas ocasiões nos abstemos de água também, por curto período de tempo. No Sermão do Monte, Jesus ensinou aos seus discípulos como o jejum deve ser observado. E nesse ensinamento, ele inclui também instruções sobre a finalidade do jejum. Nunca deveria ser feito para impressionar aos outros. Tudo indica que ele acreditava que os discípulos iriam jejuar, pois disse: quando jejuardes, e não se jejuardes. Ele próprio nos deu o exemplo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas 4, 1 e 2. Após esse jejum, Lucas registra que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Pelos versículos que eu acabei de citar, podemos deduzir que o fato de uma pessoa ter recebido a plenitude do Espírito Santo não quer dizer que necessariamente ela andará no poder do Espírito. Acredito que o meio pelo qual se obtém poder, principalmente poder em oração, é jejuar e orar. O ministério de Paulo também começou com jejum e oração. Ele testificou para a igreja de Corinto, que comprovava seu ministério por sua disciplina espiritual nas vigílias, nos jejuns. 2 Coríntios 6, 5. Mas o apóstolo estava acostumado a jejuar e orar. Vigílias significa noites de oração. A igreja primitiva jejuava e orava em cultos públicos com o objetivo de saber a vontade de Deus. Lemos em Atos 13 como o Espírito Santo pôde dar orientações claras à igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por nome de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, os despediram, e aqueles dois apóstolos, Barnabé e Paulo, fundaram novas igrejas, ensinaram aos crentes a mesma prática de jejuar e orar, que haviam aprendido em Antioquia. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, 21 ao 23. Este verso mostra que o jejum e a oração eram elementos vitais para a obtenção de orientação do Espírito Santo, antes de se ordenarem os líderes da igreja. O jejum associado à oração
predispunha a igreja primitiva para ter clareza de mente e espírito, a fim de estabelecer seus fundamentos. Mas jejum e oração não apenas favorecem a clareza de mente e espírito, trazendo até nós a voz do Espírito Santo e sua orientação. Eles são importantes também para obtermos vitórias nos campos espiritual e material. Nós vamos ver um exemplo disso no Antigo Testamento. Josafá, rei de Judá, recebeu a informação de que havia um exército inimigo que se agrupava para atacar seu país. Era um exército composto de homens de Moabe e Amon, que se aproximava das fronteiras de Judá. Nós que moramos na Coreia do Sul, sabemos o que é ver um exército entrincheirado junto à nossa fronteira. Em vez de entrar em luta, pois não tinham armamentos, o rei resolveu usar os recursos espirituais. Proclamou um jejum nacional. E todo o povo se reuniu, homens e mulheres, meninos e meninas, e jejuaram e buscaram ao Senhor, pedindo sua intervenção. E o resultado disso foi que Deus conquistou uma gloriosa vitória. O Senhor orientou o rei, mostrando-lhe como deveria lutar contra o inimigo. Tenho certeza de que nunca houve uma batalha como aquela. Josafá designou alguns homens para louvarem o Senhor diante do exército. Quando o inimigo viu aquilo, houve uma grande confusão em seu acampamento. Os homens puseram-se a lutar uns contra os outros. E os israelitas, depois, levaram 3 dias recolhendo os despojos da batalha, já que Deus lhes dera vitória, sem que precisassem recorrer aos armamentos. Isso está em 2 Crônicas 20. Quando começamos a jejuar, temos que assumir a atitude mental correta. Não podemos ver o jejum como uma autopunição, apesar de que, a princípio, nosso corpo possa reclamar. O jejum deve ser encarado como uma maravilhosa oportunidade de nos aproximarmos mais de nosso Senhor e mantermos íntima comunhão com Ele, sem a preocupação de nos alimentarmos. Devemos ver o jejum também como um meio pelo qual nossa oração se torna mais objetiva. Isso fará com que Deus nos ouça e nos abençoe. Quando encaramos o jejum dessa maneira, ele se torna mais fácil. Geralmente, oriento os crentes a começarem com um jejum de 3 dias. Depois que se acostumam a um jejum de 3 dias, eles são capazes de jejuar por um período de 7 dias. Daí, passam para jejuns de 10 dias. Alguns já chegaram a jejuar 40 dias, mas não incentivamos isso com frequência. Através do jejum e oração, o crente se torna mais sensível espiritualmente em relação a Deus e passa a ter mais poder para combater as forças de Satanás. Como é que isso funciona? O desejo pelo alimento é um fator básico em todas as criaturas vivas. É uma das maiores forças motivadoras que atuam em nosso corpo, mesmo antes de nascermos. As criancinhas já nascem com um instinto natural de buscarem o seio materno. Se pudermos associar esse intenso desejo natural ao anseio espiritual de mantermos comunhão com a nossa fonte espiritual, o resultado é uma intensidade maior. Esse é o objetivo da oração e jejum. Somando nosso desejo espiritual ao natural, podemos fazer com que a preeminência de nossa oração chegue ao trono de Deus com tanta intensidade que Ele nos ouvirá e atenderá. O anseio espiritual é um fator básico da oração. Agrada-te do Senhor
e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11:24. Portanto, quanto mais forte for nosso anseio em relação a um pedido, mais eficiente será a nossa oração. Na minha experiência pessoal, não percebo nenhuma mudança significativa no organismo no primeiro dia de jejum. No segundo, porém, a fome aumenta bastante. No terceiro e quarto dias, o organismo já começa a exigir alimento. E aí começamos a sentir todos os efeitos físicos da abstinência. Após o quinto e o sexto dia, o organismo já se ajusta à nova circunstância e nos sentimos melhor. O que acontece é que o corpo passa a queimar as reservas de gordura que possui. Após o sétimo dia, a fome desaparece, embora o corpo já esteja bem mais fraco. Contudo, obtemos uma clareza de mente e uma liberdade em oração bastante incomum. Quando jejuamos, Deus vê nossa sinceridade em nos humilharmos voluntariamente e atende a ela. Na medida em que um indivíduo, cidade ou nação deliberadamente se humilham e afligem a alma, Deus libera sua misericórdia e graça. Como vemos em muitos exemplos do Antigo Testamento, Deus lutou pelo povo e Israel, sempre que este se humilhou diante dele. Satanás está sempre querendo nos atingir. Quando sucumbimos frente aos nossos desejos carnais, ele não pode vencer a barreira de proteção que é o sangue de Cristo, mas podemos dar-lhe acesso à nossa pessoa quando pecamos. Paulo diz que Satanás é o príncipe da potestade do ar, ou da atmosfera que circunda a terra. E na epístola de Judas lemos o seguinte: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Judas capítulo 1, 8 ao 10. Os versos que eu acabei de citar revelam um fato muito significativo sobre nosso adversário, o diabo. Satanás é um príncipe com um poder considerável. E Judas diz também que ele não pode ser tratado levianamente, como alguns crentes costumam fazer. Embora seu poder sobre a propriedade divina tenha sido destruído, ele ainda é um oponente muito perigoso. Jesus afirmou o seguinte: porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Em outras palavras, Satanás não encontrava em Jesus nenhum ponto de apoio a partir do qual pudesse lançar um ataque contra ele. Nós também devemos viver de tal forma que o príncipe deste mundo não ache em nós terreno favorável que acolha seus ataques. Antes da Segunda Grande Guerra, a Alemanha criou uma rede de agentes leais em diversos países. Hitler sabia que precisaria de aliados leais se quisesse obter sucesso no seu projeto de conquistar o mundo. E ele denominou esse grupo de homens e mulheres a Quinta Coluna. Precisamos cuidar para que não haja em nós nenhuma quinta coluna que se alie a Satanás. E como conseguimos isso? Pela oração e jejum. Pela oração e jejum,
podemos concentrar o poder da oração, dirigindo-o contra nossas concupiscências, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Assim poderemos ter uma vida santa e pura diante de Deus. Pela oração e jejum, podemos ver destruída essa cabeça de ponta de Satanás, a que me referi com a quinta coluna. Então, quando vier o príncipe deste mundo, não achará lugar em nós. O resultado prático do jejum e oração será a manifestação em nossa vida de uma religião verdadeira e sem mácula. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Isaías 58, 6 e 7. O jejum pode romper as ligaduras da impiedade, libertar os oprimidos e produzir completa e total libertação. Temos aí a ordem de despedaçar todo jugo. Quando vemos outros sob pesado jugo, ou nós mesmos nos sentimos subjugados, podemos desfazer o jugo com jejuns e orações, quer sejam problemas de saúde, de relacionamento na família ou nos negócios, eles podem ser removidos. Como eu já ensinei, já preguei, o Monte da Oração é um local dedicado ao jejum e à oração. Não tem por objetivo sanar os problemas apenas dos que ali se encontram. Ali intercedemos também por milhares de pessoas que escrevem para nossos escritórios em Nova York. Depois que os pedidos de oração que nos chegam diariamente saem da minha mesa e são apresentados para oração em nossa igreja, são enviados ao Monte da Oração. Cada intercessor recebe um pedido que a essa altura já foi trazido para o coreano, e essa pessoa ora e jejua até sentir em seu coração o testemunho do Senhor de que ele já ouviu e a resposta já está sendo enviada. Jejuando, nossos intercessores se tornam sensivelmente mais conscientes da importância do pedido. Assim, eles podem visualizar o problema pelo qual oram, bem como a resposta. Recebemos muitos testemunhos a respeito de orações atendidas, e são tantos que eu falaria por muito tempo, por muitas horas, vários e vários testemunhos. O fato é que já aprendemos que Deus atende às petições acompanhadas de jejum. De todas as partes do mundo chegam pessoas para jejuar e orar aqui no Monte da Oração, em busca de um milagre, aqui em minha igreja na Coreia. Alguns anos atrás, veio aqui uma pessoa que sofrera uma paralisia infantil. Ela ouvira falar dos milagres que ali ocorreram e tomou a firme determinação de vir, sem se preocupar com as dificuldades físicas que a viagem traria para ela. Após uma viagem de 5 dias de navio, ela chegou ao porto e ali foi recebida por um dos membros de nossa igreja, que a ajudou a pegar o trem. E essa pessoa, uma jovem de 23 anos, chegou com a esperança de voltar a caminhar. Sob o ponto de vista das circunstâncias naturais, isso era impossível, meus irmãos e irmãs. Ela ficara aleijada aos 3 anos de idade. Mas com Deus todas as coisas são possíveis, glória a Deus. Assim que chegou, ela começou a edificar sua fé pela leitura da palavra de Deus, procurando ali todas as suas promessas. Como estava com a intenção de ficar aqui 3 meses, separou 2 dias da semana para jejuar. Durante o tempo que passou aqui,
ficou muito impressionada com os testemunhos, e cada vez que ouvia alguém dando testemunhos do poder miraculoso de Deus, sua fé aumentava. Passou-se um mês e não havia o menor sinal de cura. Suas pernas ainda estavam deformadas pela paralisia, com que já estava tão acostumada a conviver. No segundo mês, ela se sentiu renovada no espírito e na alma, mas o corpo ainda não havia sofrido nenhuma transformação. Mas durante o terceiro mês, começou a ocorrer um fato estranho. Ela começou, depois de muitos anos sem nenhuma sensação, a tê-la nas pernas. Na esperança de ver ali o milagre, ela gritou: "Ajudem-me a levantar-me! Por favor, alguém me ajude a me pôr de pé. Sinto que já estou curada." Vendo suas lágrimas e percebendo como estava emocionada, alguns membros de nossa igreja alegremente vieram segurá-la pelos braços e a colocaram de pé. Contudo, ela ainda estava sem força nas pernas para firmar, embora já tivesse o sangue circulando por suas artérias e veias. Sem revelar o menor sinal de desapontamento, ela se sentou novamente e continuou a orar. Sabia que seria necessário um milagre de criação para que suas pernas atrofiadas pudessem voltar a funcionar. Então, pacientemente, ela se pôs a esperar e continuou a jejuar e a orar. Encerraram-se os 3 meses e ela foi embora ainda numa cadeira de rodas. Mas algo acontecera em seu coração. Ela sabia que estava curada. Passaram vários meses e um dia recebi uma belíssima carta dela. Dr. Cho, escreveu ela, agora já posso caminhar. Ainda estou mancando um pouquinho, mas consigo andar. Acredito que até isso irá desaparecer em breve, afirmava ela com uma fé firme. Esse é apenas um dos muitos milagres que aconteceram no Monte da Oração. Mas isso quer dizer que todas as pessoas que orarem e jejuarem no Monte da Oração ficarão curadas? Evidentemente, a cura não é tão simples assim. Algumas pessoas são curadas imediatamente, enquanto outras levam algum tempo para isso. Mas já descobri que quando uma pessoa tem grande dificuldade para ser curada, muitas vezes está abrigando rancor no coração. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Muitas pessoas têm sido prejudicadas por familiares, sócios ou amigos e buscam justiça, como acreditam que a justiça deve ser buscada. E se não for feita justiça dentro dessas circunstâncias, elas se tornam amarguradas e cheias de ódio. Muitos desses indivíduos podem ter sintomas físicos que podem ser diretamente relacionados com essa atitude de rancor. Eles criam uma raiz de amargura que produz toxinas que passam ao seu organismo e assim começam a sofrer distúrbios mentais e físicos. Disse-me certa vez uma senhora a quem mencionei o que acabo de explicar. Meu marido é o culpado. Eu o detesto. Está bem, irmã, repliquei, mas é a senhora quem está sofrendo e ficando aleijada com essa artrite. Quando somos prejudicados de uma forma ou de outra, temos que perdoar. Mesmo que nosso ofensor não nos peça perdão, precisamos perdoar-lhe. Jesus é o exemplo perfeito desse fato. Quando ele estava pregado na cruz, ninguém lhe pediu perdão. Pelo contrário, eles estavam zombando dele e o atormentando, mas ele disse: Pai, perdoa-lhes. Portanto, o perdão não é um ato opcional, é um mandamento. Não é uma ação que praticamos ocasionalmente,
é a maneira como vivemos diariamente. Quando perdoamos a uma pessoa que nos causou algum mal, estamos permitindo que o Espírito Santo coloque convicção de erro naquele que nos prejudicou. Nada escapa aos olhos de nosso Pai Celeste. Ele conhece todas as intenções, as motivações do coração. O Espírito Santo pode convencer de pecado, da justiça e do juízo. Bem, voltamos à história que eu acabei de dizer sobre a senhora. Aquela senhora que estava em meu gabinete era casada havia vários anos. O marido a abandonara e vivia com outra mulher. E essa irmã estava passando por sérias dificuldades, pois tivera que assumir o sustento dos filhos. Agora estava ali querendo cura para sua paralisia. O Espírito Santo orientou-me para que lhe perguntasse: a senhora já perdoou seu marido? Não, não posso. Eu o detesto, respondeu chorando, sem conseguir controlar as lágrimas. Mas a senhora tem de perdoar-lhe, continuei. Assim seu coração ficará livre dessa amargura que está impedindo que seja curada, e liberará o Espírito Santo para que opere na vida dele. Instantes depois, ela resolveu perdoar-lhe e voltar ao monte da oração para jejuar e orar. No domingo seguinte, após um de nossos cultos, ouvi alguém bater à minha porta. Convidei a pessoa para entrar e vi um homem de aparência muito séria, acompanhado de uma senhora. Pastor, disse ela, este é meu marido, por quem temos estado orando. A mulher mal conseguia conter as lágrimas ao virar-se para ele e dizer: conte ao pastor o que aconteceu. Pastor Cho, disse ele, será que Deus poderá perdoar-me? Sou um grande pecador. Em seguida, ele narrou o que se passara. Há uma semana comecei a ter uma profunda sensação de culpa quando estava em casa com outra mulher. Não conseguia suportar a pressão interior que sentia. De repente, comecei a pensar na minha esposa e filhos que abandonara, e não conseguindo me livrar do senso de culpa que sentia. Quando chegou o domingo, resolvi vir à igreja com a esperança de receber perdão e me sentir melhor. Ali, então, vi minha esposa sentada do outro lado do salão. Naquele momento, resolvi pedir perdão a ela e a Deus. Será que Deus poderá perdoar-me? Claro, Ele pode perdoar-lhe, respondi. Em seguida, orientei-o para fazer uma oração, e ele aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Que alegria maravilhosa ver aqueles dois novamente unidos em Cristo Jesus. Aquela mulher continuou a jejuar e a orar, e mais tarde pôde sair de sua cadeira de rodas completamente curada. Mas ela já fora curada interiormente por causa do perdão, antes mesmo de ser curada fisicamente pela cura divina. Não quero dizer com isso que todas as pessoas que estão aleijadas ou com algum empecilho estão sofrendo devido a problemas de rancor. Contudo, muitas poderiam ser curadas se apenas se dispusessem a aprender a perdoar. Se você que ouve essa palavra e tem dificuldade em perdoar alguém, não deixe que seu orgulho tome conta da situação e impeça que você obedeça a palavra de Deus. Tome logo a decisão de caminhar a segunda milha e abandone sua atitude de autoafirmação, perdoando aquela pessoa. Aí então experimentará uma grande libertação e ficará livre das sensações de hostilidade para com o outro e se sentirá muito melhor. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, se percebe que não está gozando da graça de Deus com abundância em sua vida, pode ser que esteja se firmando mais em seu orgulho do que na graça do Senhor.
O que você ganharia com isso? Apenas amargura, ressentimento e talvez enfermidade. A palavra de Deus diz em Tiago 5, 15 e 16: E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Hoje em dia, os psicólogos, médicos e psiquiatras afirmam que a atitude mental de seus pacientes tem um peso muito grande na cura deles. Essa é a hora em que a igreja, o corpo de Jesus Cristo, deve ser curada. A atitude de Deus está explícita na terceira carta de João. Amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. O segredo para obter prosperidade espiritual e material está relacionado com a prosperidade da alma, obtida pelo perdão. Assim vemos que o jejum e a oração, somados a um espírito de perdão, resultarão em melhores condições de saúde para a igreja. Desse modo, esse veículo que Deus escolheu para trazer o avivamento ao mundo se tornará um instrumento útil e saudável nas mãos do Espírito Santo. Neste final do século XX, nós nos encontramos diante de um grande desafio e também de uma grande oportunidade. O de que precisamos é pessoas mais consagradas, mais dispostas a perdoar, sacrificar-se, a obedecer a Deus e a comprometer-se profundamente com Deus. Já me coloquei à disposição do Espírito Santo para fazer o que estiver ao meu alcance, no sentido de ser um instrumento para vermos um avivamento e o crescimento da igreja na terra. Você quer se colocar ao meu lado e assumir essa posição em Cristo Jesus? Glória a Deus! Aleluia! Você será tremendamente abençoado, e todos os que tiverem ao seu redor, sua cidade, sua igreja, sua família, serão também tremendamente abençoados pela sua decisão de buscar o Senhor. Aleluia! Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder todos os vídeos que são postados aqui no canal. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar com mais pessoas esta palavra. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Tornar-se cristão é algo mais que unir-se a uma igreja cristã. É muito mais do que simplesmente frequentar a igreja e receber o batismo em água. Ensina-nos a Bíblia que tornar-se cristão significa somente receber a vida eterna. Muitas pessoas têm um conceito errado a respeito do significado da vida eterna. Imaginam que vida eterna significa que vão viver por toda a eternidade no céu. Na verdade, a alma não morre, pelo que até o pecador viverá por toda a eternidade no inferno. Portanto, veja bem, aceitar a Jesus Cristo não significa apenas viver na eternidade. A palavra grega para a vida eterna é zoeaionion, que significa o tipo de vida de Deus. Você e eu temos a vida humana, que foi amaldiçoada por Deus com a pena de morte. Mas quando fomos a Cristo, nossos pecados foram perdoados, fomos purificados e o Espírito Santo veio morar em nós, trazendo às nossas almas a vida de Deus. Jesus Cristo é a vida de Deus. Quando Ele vem à sua alma, você passa a ter a vida eterna, a vida de Deus. Muitos pensam que os verdadeiros cristãos não são diferentes dos pecadores, mas há uma tremenda diferença. Os crentes são tão diferentes dos incrédulos, como o céu é diferente da terra, porque os verdadeiros cristãos têm a vida de Deus em seu coração. Se você tiver a vida de Deus em você, irá para o céu,
e viverá ao lado de Deus, pois a vida de Deus estará vivendo em você a partir de agora mesmo, a partir do momento em que você aceitar a seu Filho como seu Salvador. Disse Jesus Cristo que se alguém tem a vida de Deus em si, 5 sinais se seguirão em sua vida. Antes de subir aos céus, deixando a terra, o Senhor fez uma tremenda promessa aos seus seguidores. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio de sinais que a acompanhavam. Disse também Jesus que os céus e a terra haviam de passar, mas suas palavras permaneceriam. A palavra de Cristo deve permanecer, e ele a confirma com sinais que a acompanham. Leio na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu ministério nunca mudou. Ele está conosco hoje e devemos ver estes 5 sinais acompanhando nosso ministério. Somente a incredulidade dos cristãos os impedem de fazer esses sinais. Mas se cremos, todos esses sinais nos acompanharão. O primeiro sinal é que expulsaremos os demônios pelo nome de Jesus. Em nossos dias, as pessoas nos perguntam: onde estão os demônios? Diz-nos a Bíblia que no começo de nossa história o diabo se aproximou-se de Adão e Eva e os enganou. Enquanto Jesus esteve neste mundo, foi tentado por Satanás. Depois de jejuar durante 40 dias e 40 noites, quando ele se dirigiu à sinagoga para pregar, e por onde quer que ele fosse, Satanás o desafiava, e por onde quer que Cristo fosse, ele expulsava demônios. Em certa ocasião, ele disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás." Mais tarde, o diabo haveria de entrar no coração de Judas Iscariotes e nele plantar a ideia de trair a Cristo. As pessoas de mentalidade mundana não entendem as coisas espirituais, mas quando somos iluminados pela vida de Jesus, ficamos sabendo que existe um inimigo chamado diabo. Nesses últimos dias, a obra do diabo está aumentando, mas Cristo nos concedeu esta promessa, segundo a qual podemos expulsar demônios em seu nome. Diz a Bíblia que Cristo é a verdade e que sua palavra é a verdade. Os ímpios dizem que o diabo não existe, mas Cristo nos diz que existe um diabo e seus demônios para serem expulsos. As pessoas ímpias dizem que existe apenas a natureza humana, mas Jesus nos diz que o diabo causa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós, crentes, devemos desafiar os poderes de Satanás. Eu estava pregando em minha igreja certo dia e estava no auditório a esposa de um famoso médico. Ela estava paralisada de um lado e arrastava uma perna ao caminhar. Depois de ouvir o evangelho, ela passou a frequentar a igreja com regularidade. Em certa manhã, ouvi o som de uma gargalhada estranha que vinha da igreja. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Quando me dirigi ao local, vi aquela mulher rindo e zombando. Tão logo me dirigi a ela e coloquei minha mão em sua cabeça. Ela se pôs a amaldiçoar-me. Fiquei chocado, porque essa senhora
era de educação refinada, formada em farmacologia, educada numa universidade de Tóquio. Eu não podia crer que ela estava proferindo aquelas palavras tão vis. Quando comecei a orar por ela, uma voz estranha começou a sair de sua boca. A voz me dizia que eles não iam sair dela. Então eu perguntei: quem é você? Os demônios começaram a falar. Temos vivido nela há mais de 10 anos. Muitas pessoas têm tentado expulsar-nos, mas não sairemos. E você não vai conseguir expulsar-nos. Foi quando constatei que aquela mulher estava possuída de demônios, pelo que, no nome de Jesus, insisti em expulsar esses demônios. Mas eles continuaram a desafiar-me e lutamos por mais de 8 horas. Em nome de Jesus Cristo, ordenei aos demônios que saíssem, mas eles continuaram a protestar, dizendo que de modo algum sairiam. Eu não havia tomado o desjejum pela manhã, nem havia almoçado, de modo que às 17 horas eu estava tão cansado que quase não conseguia falar, mas prossegui clamando: diabo, vá embora em nome de Jesus Cristo. A mulher também estava cansada, mas o diabo continuava dizendo: não, eu não vou sair. De minha parte, eu só não estava cansado, mas com muito medo, porque o marido dela era um famoso médico que trabalhava no Hospital da Cruz Vermelha em Seul. Não era cristão, e se me visse naquela situação, ele me processaria judicialmente. Em meu desespero, pus-me a clamar pelo nome de Jesus Cristo com maior fervor. O poder do Espírito Santo desceu sobre mim, e logo eu me vi cheio do Espírito, e me senti tão leve, como se eu estivesse esticado, bem na ponta dos dedos do pé. E novamente, com uma tremenda unção, ordenei ao diabo que saísse. De súbito, a mulher teve como uma convulsão e pôs-se a gritar. A seguir, desmaiou e ficou como morta. As pessoas ao meu redor começaram a dizer que ela estava morta. Mas quando eu a tomei pela mão e a levantei em nome de Jesus Cristo, ela se pôs de pé completamente curada de sua paralisia. Ela começou a pular e a louvar a Deus, e estando ocupada em demonstrar seu regozijo, o marido chegou. Ao ver a esposa curada, o homem se ajoelhou ali mesmo e entregou seu coração ao Senhor Jesus. Eu estive também dirigindo outra vez uma série de reuniões evangelísticas na Inglaterra. As reuniões eram feitas num teatro. As pessoas estavam endurecidas. Eu lhes pedia que gritassem aleluia, mas ninguém me atendia. Só faziam sentar-se e ficar olhando para mim, com cara de quem não estava gostando do meu sermão. De minha parte, continuei a pregar a palavra de Deus. No final do culto, quando pedi às pessoas doentes que viessem à frente para a oração, só uma garota veio. Era magérrima e sentia dores terríveis no estômago. Tão logo, ela chegou na frente, começou a chorar. Disse ela: pastor, não posso comer nada. Tenho terríveis úlceras estomacais e já visitei inúmeros médicos e não fiquei curada. O Senhor pode orar por mim? Quando coloquei minhas mãos sobre ela, a menina pôs-se a gritar. Ordenei-lhe: em nome de Jesus Cristo, fique curada. Mas nesse instante, repentinamente, ela se pôs a xingar-me. Você aí, coreano de uma figa, volte para casa. Eu não vou sair. Perguntei-lhe então: quem é você? Respondeu-me a voz: eu sou o diabo, e eu vou destruir esta menina. Antes de sair, eu vou matá-la. As pessoas por todo o teatro ouviram essas palavras. A congregação
sentiu-se eletrizada. Todos se levantaram. Ordenei então ao diabo: Diabo, em nome do Senhor Jesus, sai dessa mocinha. Ela começou a gritar horrendamente e depois caiu prostrada. Ergui-a pela mão, em nome de Jesus, e ela, com o rosto radiante, disse: Louvado seja Deus. Ele foi embora. Ela ficou completamente curada. As pessoas apressadamente vieram à frente para receber orações. A partir da noite seguinte, a multidão encheu o teatro. O poder de Deus se manifestou às pessoas que o buscavam. Demônios escondidos estão operando em nossa sociedade. Estamos todos preocupadíssimos com poluição atmosférica e da água, mas o nosso mundo está cheio de poluição espiritual. Nosso mundo está cheio de imundícia. Nossas ruas estão cobertas de material pornográfico. Você acha que isso é trabalho de Deus? Você acha que esse é o trabalho das pessoas decentes? Não, é claro que não. É o trabalho do diabo. Precisamos eliminar a poluição espiritual de nossas vidas. Nossos filhos estão sendo desorientados pelo diabo. Precisamos amarrar o diabo e expulsá-lo em nome do Senhor Jesus. Você tem a vida eterna dentro de você. A vida eterna é o tipo de vida que vem de Deus, a forma mais elevada de vida. O tipo mais baixo de vida é a do reino mineral. A seguir vem o reino vegetal, depois o reino animal, em seguida o reino da humanidade, depois a ordem angelical e, finalmente, Deus, a fonte de toda a vida. Satanás é um ser angelical e, consequentemente, Satanás é mais poderoso que os seres humanos. É por isso que Satanás controla a humanidade. Entretanto, quando aceitamos a Jesus Cristo, a vida de Deus entra em nós e nós nos tornamos superiores aos seres angelicais. É por isso que podemos expulsar demônios. Temos a vida de Deus em nós, o que torna nossa vida mais poderosa do que a vida de Satanás. A lei da natureza diz que quando o maior chuta o menor, este deve fugir imediatamente. Se você é cristão, mora em você a forma de vida superior. A nova vida em você é superior à vida de Satanás. Portanto, quando você ordena a Satanás que saia em nome de Jesus Cristo, ele não tem outra alternativa senão obedecer e sair. Você não é mais um ser fraco. Você não é mais um desamparado, pois recebeu o maior poder, o de Deus. A vida eterna habita em ti, e você pode expulsar demônios em nome de Jesus. Ordene ao poder do diabo que se retire de sua casa. Ore pelos seus filhos, para que o poder de Satanás não os controle. Ore para que o poder da influência de Satanás abandone a sociedade da qual você faz parte. Você tem o poder. Cristo nos deu uma tremenda promessa em Lucas 10:19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nesta promessa, Cristo nos dá duas palavras maravilhosas. No grego, Cristo está dizendo dou-vos exousia, que significa autoridade. A saber, autoridade sobre os poderes de Satanás. Autoridade é algo mais forte do que poder. Minha avó faleceu com 83 anos de idade. A velhinha não tinha muito poder. Era muito fraquinha, sem forças, mas quanta autoridade tinha. Sendo jovem, eu tinha muito mais força do que minha avó, mas ela detinha a autoridade. Quando ela dizia, filho, vem cá, eu ia. Se ela dissesse, vai a tal lugar, eu ia. A autoridade é superior ao poder. Disse Cristo, dou-vos exousia, a autoridade, pelo que você consegue prevalecer sobre o dunamis, o poder de Satanás. Utilize
a autoridade que Deus lhe concedeu agora mesmo. Quer você se sinta forte, quer se sinta fraco, quer você sinta a unção, quer não, quer você se sinta maravilhoso, quer não, você detém a autoridade para ordenar a Satanás que saia. Satanás tem algum poder, mas a autoridade divina que você recebeu é superior às forças satânicas. Um policial está de pé numa encruzilhada. Ao aproximar-se um caminhão enorme, potentíssimo, muito mais forte do que ele, o policial pode fazer parar o veículo com um simples aceno de mão. Basta ao policial fazer outro aceno de mão e o caminhão vai embora. O caminhão tem potência, mas o policial tem autoridade. Diz a Bíblia que Deus deu autoridade, de modo que, ainda que Satanás tenha poder e se aproxime de você, se você conhece a palavra de Deus, você pode dizer: sai, vai embora daqui. Satanás está destinado pela lei de Deus a obedecê-lo, porque você tem autoridade. Diz a palavra de Deus que você é o vencedor agora. A vida que está em você é mais poderosa que a do diabo. Por isso, não diga que você é mais fraco. Jamais diga que você não consegue expulsar demônios, mas diga que tem tanto poder como autoridade, visto que a Bíblia assim diz: em meu nome expulsareis demônios. Certa vez eu estava no sul da Coreia e fui encontrar-me com um pastor. Eu o vi implorando e clamando em seu escritório. Quando abri a porta, vi uma mulher possuída de demônio, sentada no assoalho, enquanto o pastor implorava, dizendo: por favor, saia, por favor, saia. O diabo estava rindo dele. Disse eu ao pastor: se você apenas fizer cócegas no diabo, ele não vai sair. Devemos tratar o diabo como diabo. Você tem autoridade. Por isso, eu ordenei ao diabo: eu venho a você em nome de Jesus Cristo. Replicou-me o diabo: eu sei que você não tem poder nenhum. Ao que eu lhe retruquei: sim, eu sei que nenhum poder tenho, mas eu tenho autoridade. No nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno: saia. Imediatamente o diabo saiu e a mulher se sentiu aliviada. Você tem a vitória. Não tenha medo de Satanás. Nós podemos expulsar o diabo. Este é o primeiro sinal dos que se seguiriam como promessa feita a você. Em segundo lugar, disse Jesus que em seu nome os crentes falariam em novas línguas. Diz a Bíblia que quando os primitivos cristãos receberam o batismo no Espírito Santo, eles falaram em línguas. Quando o pecador se converte, o Espírito Santo vem habitar nele. Mas quando essa pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, o Espírito toma conta dele e flui através dele. O Espírito Santo assume o controle de sua língua e ele começa a falar numa língua nova, muito bonita. Eu próprio oro muito em línguas, mas a Bíblia nos ensina mais do que o uso de línguas desconhecidas, visto que quando nós nos tornamos cristãos, recebemos uma nova língua, isto é, uma nova linguagem. Quando estávamos no mundo, falávamos a linguagem mundana, mas quando nós nos tornamos cristãos, passamos a falar de novas coisas. Começamos a falar a nova língua da Bíblia. Trata-se de uma língua celestial vitoriosa. Tiago nos diz em sua carta, inserida na Bíblia, que a língua é um órgão pequeno, mas capaz de controlar todo o corpo. Diz ele que podemos controlar um cavalo com um freio enfiado em sua boca, em que o piloto dirige um enorme navio numa tempestade mediante um leme.
Até mesmo uma pequena fagulha pode incendiar uma cidade inteira. A língua também, embora seja pequenina, é tão poderosa que consegue controlar todo o corpo. Dizem os neurocirurgiões que o centro da fala de nosso cérebro controla o cérebro todo. Assim que é o que você fala controla seu corpo todo. Se você fala negativamente, tais coisas negativas controlam o seu corpo inteiro. Se você falar doenças o tempo todo, as doenças controlarão seu corpo. Se você falar de pobreza, a pobreza vai controlar todo o seu corpo. Aquilo que você fala é o que finalmente vai dar forma à sua vida e determinar seu destino. Pelo que você vai ter que vigiar sua língua. Você não deve jamais entregar sua língua a Satanás e falar negativamente. Não fale de doenças, de pobrezas ou de fracassos, nem daquelas coisas negativas que passam a controlar seu corpo e, portanto, seu futuro. O famoso fundador da missão do Congo tinha câncer no fígado e o médico lhe disse que ele não poderia viver por muito tempo. Por isso, ele saiu do Congo e voltou para a Inglaterra. Um dia, estando deitado num divã, tomando sol e lendo a Bíblia, seus olhos caíram em 1 Pedro 2,24, e ele leu: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Uma nova revelação veio ao seu coração. O médico disse que eu sou um moribundo. A Bíblia diz que pelas suas feridas eu fui curado. Devo acreditar no médico ou devo acreditar na palavra de Deus? É claro que eu devo acreditar na palavra de Deus. A partir deste momento, ele determinou a falar da forma como a Bíblia fala. E pela fé, ele declarou o seguinte: pelas suas feridas eu fui sarado. A palavra de Deus começou a controlar seu corpo, e esse missionário ficou completamente curado do câncer no fígado. Uma moça estava morrendo de tuberculose. O médico do sanatário chamou a mãe dela e pediu-lhe que levasse a filha para casa, para ela morrer ao lado da família. Por isso seus pais foram ao hospital e levaram a filha embora. Ela estava prestes a morrer. Conduziram-na para o apartamento onde moravam. Certo dia, sua mãe estava passando roupa, e a filha leu na Bíblia a passagem que diz: pelas suas feridas fostes sarados. Ela gritou: mãe, vem cá, olhe esta passagem. Diz que pelas feridas de Cristo eu fui sarada. Se eu fui sarada, por que devo ficar deitada aqui? Traga minhas roupas e meus sapatos. Sua mãe replicou: oh, não, você não deve levantar-se, porque o médico nos advertiu muito bem que você deve ficar deitada. Replicou a jovem: mãe, será que Deus disse uma mentira? Você sempre me ensinou a crer na palavra de Deus. E a palavra diz que pelas feridas de Cristo eu fui sarada. Não devo crer nessa palavra? A mãe trouxe as roupas pedidas e a filha as vestiu. A moça levantou-se e, embora gaguejasse um pouco, declarou: eu fui curada pelas feridas de Cristo. Sua língua começou a controlar-lhe o corpo todo. Ela se dirigiu à cozinha, cozinhou alguns alimentos e pôs-se a comer. Depois foi à sala para louvar a Deus. À medida que confessava que estava curada pelas feridas de Cristo, foi ficando cada vez mais forte, de modo que, dentro de uma semana, sentia-se muito bem. Ela foi ao hospital e, depois de passar por um exame médico completo, foi declarada curada. A palavra de Deus deve permanecer para sempre. O que você falar, vai obter. A Bíblia nos manda falar à montanha e ordenar-lhe que seja lançado ao mar, e isso acontecerá. A Bíblia contém 32.500 promessas. Pronuncie as promessas de Deus e você vai obter o que a palavra de Deus promete a você.
Muitas pessoas estão pronunciando as palavras erradas, estão continuamente falando de modo negativo, falam de seus fracassos, falam de suas fraquezas, falam de sua infelicidade. Depois se queixam e ficam imaginando as razões porque são um fracasso e porque não há paz em suas casas. Ficam imaginando porque há tantas fraquezas em seu corpo. A razão é que controlam seu corpo com a conversa errada. Fale uma língua nova, fale a língua da Bíblia. Fale de redenção, de vida eterna. Fale que você foi sarado pelas feridas do Senhor Jesus Cristo. Diga que Deus é sua força e você verá boas coisas acontecerem a você. Sim, aprenda a falar uma nova língua. Aos 18 anos de idade, eu estava morrendo de tuberculose. Eu era um fracasso em casa e não tinha dinheiro e ia muito mal nos meus estudos. Não havia esperança para mim neste mundo. Foi quando eu me tornei cristão e resolvi que falaria a linguagem da Bíblia. Falei de cura, confessei o sucesso e pronunciei palavras de abundância. Não permiti que minha língua falasse coisas negativas. Neste momento estou pastoreando uma congregação de 600 mil membros e Deus nos deu capacidade de construir uma igreja que custa cerca de 5 milhões de dólares. Também estamos enviando missionários pelo mundo todo. Quando mudei minha maneira de falar, minhas circunstâncias mudaram também. Um dia li um jornal médico coreano, um artigo muito interessante, escrito pelo diretor-geral da Associação Médica. Disse ele que muitos coreanos estavam morrendo do que ele denominava morte habitual. Disse que muitas pessoas acham que vão morrer com 50 e poucos anos, porque seus pais haviam morrido nessa idade. Por isso, ao entrar nos 50 e poucos anos, já começaram a ter tonturas e pensam que vão morrer logo. E muitas pessoas morreram nessa faixa de idade, ainda que não haja causa médica para a morte. Disse o médico que a pessoa não deve antecipar a mesma experiência de seu pai, porque esse raciocínio tem produzido muitas mortes prematuras. Eis aí, até um médico incrédulo confessa que a língua controla nosso futuro. Você pode ser vitorioso, você pode ser curado. Sim, você pode viver uma vida feliz. Comece agora mesmo a falar a palavra de Deus e mantenha o tipo correto de conversa. Ponha as palavras certas em sua boca. Fale uma nova língua. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que os crentes pegarão em serpentes. Isso não significa que devemos andar por aí pegando em cobras. Só um louco faria isso. Serpente aqui significa Satanás. A serpente chamada Satanás chegou a Adão e Eva no jardim do Éden e seduziu-os, fazendo-os voltar-se contra Deus. Nós, seres humanos, somos feitos de corpo, alma e espírito. Mediante nossos 5 sentidos, pertencentes ao nosso corpo físico, nós nos comunicamos com o mundo. Portanto, nosso corpo é mundano. Nossa alma é nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira personalidade. Mediante o conhecimento e as emoções, nossa alma pode tomar decisões e exercer sua vontade. Portanto, nossa alma é apenas autoconsciente. Somente mediante nosso espírito podemos comunicar-se com Deus. Através do nosso espírito conhecemos Deus e o adoramos. Essa serpente, Satanás, vem a nós, nos tenta e nos induz a viver uma vida mundana, isto é, centralizada no mundo. Quando vivemos esse tipo de vida, Satanás exerce domínio sobre nós. Mas quando vivemos uma vida centralizada em Deus, temos domínio sobre Satanás. Temos o poder de apanhar e amarrar a serpente. Podemos expulsar demônios. Quando você decide viver uma vida centralizada em Cristo, você se torna uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Afirma a Bíblia que os filhos de Deus vão pegar Satanás. É fácil detectar a obra maligna.
Toda e qualquer palavra que sai do ego carnal vem de Satanás, mas toda e qualquer palavra que induz você a viver uma vida centralizada em Cristo é proveniente do Espírito Santo. Agora você pode pegar em serpentes. Você consegue discernir a obra do maligno e expulsá-lo. Em quarto lugar, a Bíblia diz que se os crentes beberem alguma coisa venenosa, mortífera, não lhes fará mal algum. Certo dia, eu fui a uma cidadezinha para um culto. Veio a mim uma garotinha de 7 anos de idade. A boca da menina estava toda queimada. Era uma órfã que havia perdido seus pais quando fugiam da Coreia do Norte como refugiados. A menina estava trabalhando na casa de uma senhora muito rica e muito perversa. À noite, a menina não podia sequer ir à cozinha para beber um copo de água. Em certa noite, a menina sentiu uma sede muito grande. Ela rastejou até a cozinha e pôs-se a tatear no escuro à procura de água, sem perceber que aquela vasilha continha veneno contra ratos. Ela bebeu um gole. Embora a pobrezinha tenha começado a vomitar sangue, a patroa não a levou a um pronto-socorro médico, deixou-a de lado para que morresse. Mas essa menina era cristã e começou a clamar por Jesus Cristo, pois o Senhor a tocou. Depois de contar-me sua história, a menina abriu a boca. Viu que, embora seus lábios estivessem queimados, nenhum dano havia sido feito em sua garganta. Seu esôfago estava perfeito. A palavra de Cristo havia sido posto à prova. A menina havia bebido do veneno violento e não tinha sido prejudicada. Hoje bebemos veneno de todo tipo. O ar é poluído, a água é poluída. Pior do que isso, sofremos de poluição espiritual. Quando ouvimos rádio ou vemos TV, esse veneno penetra em nossa mente. Mais pessoas sentem-se deprimidas hoje do que em toda a história humana. Durante a Segunda Guerra Mundial, apenas 300 mil americanos morreram na frente de combate, mas muito mais de 1 milhão de pessoas morreram na nação americana por causa do veneno trazido pelos ataques do coração e preocupações. Mais pessoas morreram hoje, no mundo inteiro, por causa do medo e das preocupações do que por outras coisas. Diz a Bíblia que no nome de Jesus Cristo nós podemos livrar-nos deste poder venenoso. Quando você se ajoelha e ora em nome de Jesus Cristo, o espírito de medo o abandona. Você se livra desse veneno espiritual e passa a ter paz e alegria pelo nome de Jesus. Às vezes, quando chego em casa depois de um dia duro no escritório da igreja, sinto-me muito estranho. Minha esposa parece irritada, meus filhos parecem agitados demais e eu fico aborrecido. Parece-me que estou disposto a ter uma briga com minha mulher e que meu lar todo está envenenado. Quando eu era um cristão inexperiente, minha esposa e eu costumávamos ter discussões monumentais que duravam dias. Agora eu sei que existe um meio melhor. Eu entendo que o envenenamento provém da sociedade, pelo que eu ajoelho imediatamente e expulso o mau espírito que veio para destruir meu lar. Reivindico a vitória em nome de Jesus Cristo e logo sinto o seu imenso poder de cura fluindo por toda a casa. Então, quando olho para minha mulher, ela está sorrindo e eu começo a sorrir também. Apertamo-nos as mãos e nosso lar se torna cheio de paz. De tempos em tempos, você precisa de cura em seu lar. E Deus prometeu que você não sofrerá os efeitos do envenenamento. Basta que você invoque o nome de Jesus Cristo e reivindique a vitória, para que seu lar seja curado. Finalmente, a Bíblia diz que os crentes imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando eu era menino,
De vez em quando tinha umas brigas com os meus amigos. Nós nos esmurrávamos à vontade. E de vez em quando eu voltava para casa chorando. Minha mãe me dava uma boa surra, mas a seguir eu recebia o toque curativo do amor de minha mãe. Como é bom quando estamos desanimados e um bom amigo chega e toma nossa mão e nos dá umas palmadinhas nas costas. Jesus vem a nós e quando ele nos toca, não há outra alternativa senão receber a cura. Jesus não tem um corpo físico, mas ele quer usar seus braços, sua boca e suas mãos. Quando você impõe suas mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo flui através de suas mãos e a cura se estabelece. Diz a Bíblia que quando você coloca suas mãos nos enfermos, eles serão curados. É a palavra de Deus que o diz. Depois de um ano após nosso casamento, descobri que minha esposa estava terrivelmente doente, com tuberculose. Ela já estava grávida. O médico pediu-me para praticar um aborto, mas isto era contra minhas convicções. Todos os dias eu impunha minhas mãos no corpo de minha mulher e sentia o poder do Espírito Santo fluindo através de todo o seu corpo, enquanto eu reivindicava a vitória. Após alguns meses, ela ficou completamente curada. Mas depois que nosso primeiro filho nasceu, ele começou a ter terríveis acessos de tosses e o médico não conseguia curá-lo. Todas as noites ele tossia quase ao ponto de asfixiar-se e o médico estava bastante preocupado. Então, em nome de Jesus Cristo, coloquei minhas mãos sobre ele e senti o poder de cura cobrir meu filho. Vez após vez, quando eu impunha as mãos sobre meu filho, eu senti a vida de Cristo passar para ele. E logo, para espanto dos médicos, o menino ficou completamente bom. A vida de Deus habita em você. O Espírito Santo mora em você. E quando você invoca o nome de Jesus Cristo, em amor e fé, e toma a mão dele, seu poder flui mediante suas mãos e os enfermos são curados. Que o poder de Deus inunde sua vida, à semelhança de um rio caudaloso. Esse é o outro privilégio da pessoa ser crente. A Bíblia diz que esses 5 sinais o acompanharão se você crer. Levante-se e tome posse da vitória. Use esses sinais para o benefício de seus vizinhos, para trazer libertação aos oprimidos, para a glória de Deus. Dê nova esperança e uma nova língua aos que estão desencorajados. Tenha discernimento na presença do diabo e expulse-o. Estes são privilégios seus como cristão, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra do pastor David Poyong Cho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder os vídeos que são postados aqui no canal todos os dias. Palavras de Deus para abençoar você, a sua vida, sua família. Compartilhe também com seus amigos nas suas redes sociais essa palavra, em nome de Jesus. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.